Eu sou a Vanessa Bento, nós estaremos fazendo uma maquiagem social hoje na Carol. Então o primeiro passo da maquiagem é nós percebermos a linguagem visual que a Carol quer transmitir, o que ela é e reconhecer isso na maquiagem também, realçando o que ela tem de bonito, escondendo as imperfeições que ela não gosta e trazendo isso para o bem da nossa cliente. Aplicamos o corretivo na pálpebra e lembrando que a maquiagem é como se nós fôssemos pintar um quadro. Base. A escolha da base é uma parte importante na maquiagem, ela tem que estar exatamente no tom da sua pele. Ao escolher a base, procure testar ou na testa ou no queixo e nunca no dorso da mão, porque a tonalidade da pele fica diferente da tonalidade do seu rosto. Na maquiagem é importantíssima a questão de pelos. As sobrancelhas têm que estar bem delineadas, o buço, se houver, ou retirado ou clareado, descolorido. Um pouquinho no nasogeniano, como ele é um produto que ele é mais claro, onde nós temos uma ruga fina, ele vai transpor. Pó serve para tirar o brilho do rosto e para dar um maior acabamento à pele. Não adianta querer comprar o pó mais escuro do que o da sua pele, porque ele não vai esconder nada. Blush. Na hora do blush, nós aplicamos em torno de 2 dedos do nariz, em direção às têmporas. Aonde eu aplico o tom escuro em cima do blush, eu vou estar ressaltando. Se eu aplicar embaixo, eu vou estar aprofundando. Então, o que a gente quer fazer no rosto da Carol? Nós poderemos ressaltar um pouquinho o arco zigomático dela, as bochechinhas, sendo que 2 dedos do nariz, aproximadamente, é que a gente vai começar a aplicar o blush. Posso também estar aplicando blush no contorno facial, para estar marcando um pouquinho mais, ressaltando um pouquinho mais aonde tem osso. Não vamos deixar a Carol com o rosto de vovó, né, Carol? Deixava as bochechas vermelhas. Hoje o blush é para dar um ar saudável e para corrigir também. Achou que o blush, que usou demais do blush, uma dica é aplicar um pouquinho do pincel com pó compacto por cima para dar uma amenizada. Na parte dos olhos, a gente tem que cuidar com as cores primárias e cores secundárias. É mais ou menos assim que a gente começa a usar as tonalidades de sombra nos olhos. E cuidar também com a cor de roupa que você vai usar. Potencializador de sombra. Para que não haja desperdício dos produtos, eu costumo aplicar em cima da mão, no dorso da mão, e daqui aplicar no rosto. Iniciamos com um tom claro. Aplicamos em toda a pálpebra, inclusive o cantinho interno, rente ao nariz. O cantinho interno nós deixamos apenas com um tom claro, aplicando até a altura do côncavo, o valinho que nós temos no olho. Tom médio aplicamos da metade do olho para fora, deixando o cantinho interno apenas com um tom iluminador, com um tom mais clarinho. O tom escuro vai estar dando um ar de profundidade. É legal estar aplicando ele com um pincel de cerdas, para que já haja uma maior espalhabilidade do produto. Iniciamos a aplicação na altura do côncavo, formando um V. Nunca faça um olho primeiro para depois fazer o outro. A sombra ela não pode ficar muito demarcada. Então, quanto mais você misturar, mais interessante ela vai ficar. Delineador é a hora do terror da mulherada. Vou mostrar pra ela esse olho enquanto eu tava aqui. Aí, esse aí. Pra ela olhar. Deixa eu ver daí. Lápis de olho. A aplicação do lápis deve condizer muito com o formato dos seus olhos.
Olho pequeno, devemos aplicar o lápis na raiz dos cílios de baixo. Quando falamos raiz, não deve ser um traço muito grosso. Ele pode ser aplicado bem na raizinha com o lápis reto, deixando a cartilagem branquinha, tendo a impressão de ressaltar e escurecendo embaixo, formato maior de olho. Gente, horrível. Horrível. Muito horrível. Gosto de aplicar o pincel chanfrado, umedecido com um pouquinho de água e com a mesma sombra que nós usamos, o tom azul, aplicá-lo embaixo, na raiz dos cílios de baixo, para dar uma intensificada no olhar. Máscara para cílios, aplicamos muitas camadas, que hoje está super em alta, e abre o olhar, dá um ar mais sedutor. Aplicamos também na parte de baixo, inferior, nos cílios, se for à prova d'água ou incolor, para não correr o risco de escorrer e ficar muito borrada. Boca. Na boca, nós aplicamos o contorno labial, mesmo se você for aplicar um gloss. Aplicamos da seguinte forma, ou o famoso Vzinho, e depois você desce o contorno, ou aplica do canto interno, descendo para o externo, e do outro lado a mesma coisa, do interno para o externo. Se quiser aumentar um pouquinho os lábios, pode estar usando o contorno um pouquinho acima do que já é o seu contorno natural. Não tem como fazer uma boca da Angelina Jolie, porque vai ficar feio e artificial. Parte inferior, um traço no meio, e aí você continua o contorno. Optamos por ressaltar os olhos e não os lábios. Então, como os olhos já estão bem demarcados, nos lábios a gente deixa algo mais suave, mais leve. Aplicamos só um tom mais neutro. Com o pincel é importantíssimo para maior durabilidade do batom e para tirar o marcado do contorno labial. Sem contar que aplicar o batom com o pincel é de causar inveja nas amigas. Imagine você estar no banheiro e aplicar o seu batom com o pincel. Hein, Carol? E assim finalizamos a maquiagem da Carol.